Na festa de aniversário de casamento dos meus pais, minha mãe distribuiu sacolinhas de presentes para todos que, segundo ela, importavam. Quando minha filha foi se aproximar, ela a empurrou de lado e disse: "Espera a sua vez", antes de entregar os presentes para os filhos dos vizinhos. Minha filha voltou e perguntou baixinho: "Posso ganhar uma também?" Minha irmã enfiou uma sacola vazia nas mãos dela e zombou: "Vai catar o lixo." Fiquei olhando enquanto todas as crianças riam e brincavam com seus presentes, enquanto minha filha se abaixava para juntar os papéis espalhados pelo chão. Fui até minha mãe e sussurrei: "Ela é do seu sangue." Minha mãe retrucou na hora: "Se não gosta, não venha no ano que vem. E antes de ir embora, limpe toda a área." Não discuti. Peguei a mão da minha filha e fomos embora. Na manhã seguinte, meus pais abriram a porta da frente e gritaram tão alto que o bairro inteiro deve ter ouvido. A diferença entre ser ignorada e ser apagada é muito tênue. Aprendi isso ao ver minha filha de 7 anos, Emma, se abaixar com seu vestido amarelo novo para recolher embalagens de balas, enquanto os gêmeos Henderson jogavam balões d'água um no outro, suas sacolas de presentes largadas no gramado. A festa de 40 anos de casamento dos meus pais deveria ter sido uma celebração da família. O quintal havia sido transformado com luzes brancas penduradas, mesas alugadas cobertas com toalhas cor de creme e um bolo de 3 andares da confeitaria do centro, que cobrava preços absurdos. Minha mãe havia planejado cada detalhe por meses, me ligando semanalmente para discutir arranjos de flores e cardápio do buffet. Ela convidou mais de 100 pessoas, parentes, vizinhos, colegas do escritório de contabilidade do meu pai, amigos do clube. Emma estava animada fazia semanas. Economizou sua mesada para comprar uma moldura de cristal, embrulhou sozinha com papel prateado e um laço rosa. Até treinou a caligrafia para escrever o cartão com capricho: "Para a vovó e o vovô, feliz aniversário de casamento. Com amor, Emma." A festa começou às 2 da tarde de um sábado. Chegamos mais cedo porque minha mãe havia pedido minha ajuda para organizar a mesa de sobremesas. Emma usava o vestido amarelo que comprei especialmente para a ocasião, o cabelo preso com fitas combinando. Estava linda. Segurava a caixa de presente com um sorriso quando passamos pelo portão. Minha irmã Vanessa já estava lá, dando ordens ao pessoal do buffet com gestos bruscos. Tinha vindo de Boston com o marido, Craig, e o filho Tyler, de 10 anos, sentado nos degraus da varanda jogando no iPad. Vanessa sempre foi a favorita da mamãe bem-sucedida, que se casou com um cirurgião, que mora no bairro certo e coloca o filho em escola particular. Eu era a filha que se divorciou aos 29, que trabalhava como assistente jurídica em vez de advogada, que criava sozinha a filha em um apartamento simples do outro lado da cidade. Os convidados foram chegando aos poucos. Os Michels da casa ao lado, os Hendersons da rua de baixo, os colegas de golfe do meu pai, as amigas do clube de leitura da minha mãe. As crianças se espalharam pelo quintal de imediato, transformando a decoração planejada em uma confusão alegre. Emma entrou no grupo timidamente, ainda segurando o presente embrulhado. Ela sempre foi mais quieta que as outras crianças, mais observadora. Por volta das 4 da tarde, depois da refeição, dos discursos e do corte do bolo, minha mãe apareceu com uma pilha enorme de sacolinhas. Eram sacolas elegantes, brancas e brilhantes, com papel de seda e fitas, recheadas de surpresas. Ela tinha comentado sobre isso em uma de nossas ligações de planejamento, dizendo que queria dar algo especial a todas as crianças presentes. Assim que a viram, os pequenos correram para perto dela. Minha mãe riu, visivelmente encantada com a atenção. Ela começou a entregar as sacolinhas, chamando as crianças pelo nome: "Madison, aqui está, querida. Brandon, essa é para você. Ashley, não se esqueça da sua." Emma avançou junto com o grupo, a mão estendida. A mão da minha mãe disparou e empurrou o ombro dela para trás. "Espera a sua vez." Emma cambaleou um pouco, o sorriso vacilando. Deu um passo para trás, obediente, e ficou olhando enquanto minha mãe continuava distribuindo as sacolas. Os gêmeos Henderson receberam as suas. A menina Morrison, os filhos dos Patel, até Tyler, que mal ergueu os olhos do iPad enquanto Vanessa lhe entregava dele. Emma esperou. O grupo de crianças foi se dispersando pelo quintal, rasgando as embalagens dos presentes. Eu conseguia ver de onde estava: brinquedinhos, doces, bolinhas de sabão, livros de adesivos. As crianças gritavam de alegria.
Emma se aproximou de novo, mais devagar dessa vez. Vovó, eu posso ganhar uma? Minha mãe nem se virou. Estava conversando com a senhora Henderson, rindo de alguma coisa. Vanessa surgiu do nada. Pegou uma das sacolas vazias do chão as que os convidados tinham jogado fora depois de abrir e enfiou na mão da Emma. A voz dela pingava ironia. Aqui, recolhe o lixo. O rosto de Emma ficou pálido. Ela olhou para a sacola vazia, depois para Vanessa, depois para mim. Os olhos arregalados, confusos, buscando uma explicação que fizesse sentido. Tyler riu da varanda. É isso aí, limpa a bagunça. Os gêmeos Henderson ouviram e caíram na risada. Logo várias crianças observavam, divertidas com aquela nova brincadeira. Emma já não era mais uma delas. Virou outra coisa, uma serviçal, uma piada. A mão da minha filha tremia enquanto ela se abaixava para recolher embalagens. O vestido amarelo roçava a grama. As fitas do cabelo brilhavam no sol. Ela se movia metodicamente de um pedaço de lixo ao outro, enquanto ao redor as crianças brincavam com apitos, cordas de pular e bichinhos de pelúcia. Algo quente e cortante se retorceu no meu peito. Fui direto até minha mãe, que agora conversava com os Mitchell sobre o cruzeiro que fariam em breve. Mãe? Minha voz era baixa, controlada. Ela é do seu sangue. Minha mãe virou para mim com aquela expressão que eu conhecia a vida inteira que dizia que eu era inconveniente, dramática, difícil. O sorriso não vacilou. Se não gosta, não venha no ano que vem. Pausou, os olhos frios, calculados. E antes de ir embora, limpe toda a área. Os Mitchells pareceram desconfortáveis. Minha mãe voltou a falar com eles, me descartando completamente. Fiquei parada ali 5 segundos. 10. A festa continuava ao meu redor. Risadas, música saindo das caixas de som, tilintar de taças. Meu pai estava do outro lado do quintal mostrando a nova churrasqueira para alguém. Vanessa tirava fotos com minha mãe. As duas posavam impecáveis. Fui até Emma. Ela tinha juntado um pequeno monte de lixo e segurava a sacola vazia com cuidado para não rasgar. O rosto composto, mas eu a conhecia bem o suficiente para ver o esforço que aquilo exigia. Vamos embora, querida. Mas eu nem entreguei o presente ainda. A gente manda pelo correio. Tem certeza? Eu queria. Tenho. Peguei sua mão. Saímos pelo portão sem nos despedir de ninguém. Atrás de nós, a festa continuava sem interrupção. Ninguém nos chamou. Ninguém notou nossa saída. No carro, Emma ficou em silêncio por alguns minutos. Depois, baixinho, eu fiz alguma coisa errada? Não, meu amor. Você não fez nada de errado. Então por quê? Tem gente que é má, mesmo gente que deveria saber ser melhor. Ela ficou quieta de novo. Eu ainda quero que eles recebam o presente. Olhei pelo retrovisor. Ela segurava a caixa embrulhada em prata no colo, protegendo-a até agora. Minha filha tinha mais graça aos 7 anos do que minha família inteira em toda a vida. À noite, ajudei Emma a se preparar para dormir. Ela escovou os dentes sem que eu pedisse e escolheu um pijama de unicórnios. Quando eu a cobri, ela me olhou com aqueles olhos castanhos sérios. Mãe? Sim, querida. Podemos ficar só em casa da próxima vez? Só nós? Minha garganta apertou. Podemos, sim. Ela sorriu e virou para o lado, dormindo em minutos. Eu fiquei sentada à mesa da cozinha, tomando chá de camomila e pensando, raiva teria sido mais fácil de processar. A raiva queima limpa e quente, no fim, se esgota. O que eu senti era mais frio. Era a cristalização de cada desdém, de cada comparação. Cada vez que exaltavam as conquistas de Vanessa enquanto as minhas eram ignoradas. Cada vez que mamãe apresentava a família da Vanessa com orgulho e a mim com uma aceitação resignada. Cada vez que papai entregava um cheque generoso para Vanessa no Natal, enquanto para mim dava algo prático, como panos de prato. Eu suportava porque só machucava a mim. Mas agora eles tinham cruzado a linha. Humilharam minha filha diante de todos. A trataram como se fosse invisível, como se não merecesse nem o mínimo de decência. Liguei para minha melhor amiga, Raquel,
que tinha sido meu porto seguro no divórcio e em todos os momentos difíceis desde então. Ela atendeu no segundo toque. Ei, eu estava pensando em você agora mesmo. Como foi a festa? Contei tudo, cada detalhe. Minha voz permaneceu firme até chegar na parte em que Emma perguntou se tinha feito algo errado e desmoronei. Raquel ouviu em silêncio, sem me interromper, como sempre fazia, e era por isso que eu a amava tanto. Estou indo para aí, disse ela quando terminei. Não precisa. Já estou pegando as chaves. 20 minutos depois, ela apareceu com uma garrafa de vinho e uma expressão feroz. Sentamos à mesa da cozinha enquanto Emma dormia tranquila no quarto, sem imaginar que a mãe já estava arquitetando algo. O que você vai fazer? Raquel perguntou. Ainda não sei. Mas alguma coisa boa. Eles merecem o que quer que você faça. Ela serviu o vinho em 2 canecas diferentes. Sua família sempre te tratou como segunda opção. Eu vi isso por anos e calei porque eram sua família. Mas o que aconteceu hoje foi imperdoável. Eu ainda pensava, talvez estivesse exagerando, talvez não fosse tão grave. Mas os olhos de Raquel brilharam. Para. Não faz esse jogo de minimizar. Eles humilharam sua filha diante de todo mundo. Fizeram ela se sentir inútil. Isso não é exagero. Isso exige resposta. Ficamos conversando até a meia-noite. Raquel entendia o mundo jurídico porque trabalhava com o direito imobiliário. Trocamos ideias, a mente dela complementando a minha. Ela falou de servidões e limites de propriedade. Eu falei de licenças comerciais e alvarás. Quando ela foi embora, eu já tinha o esboço de um plano. Na manhã de domingo, Emma acordou mais quieta do que o normal. Veio até a cozinha de pijama e subiu no meu colo, coisa que não fazia havia meses. Filha, está tudo bem? Ela sentiu contra meu peito, mas não disse nada. Você pode me contar o que sente. Seja o que for. Ela se esforçou para achar as palavras. Eu sinto, como se não fosse boa bastante. Meu coração se partiu. Emma, olha para mim. Ela ergueu o rosto. Você é mais do que boa bastante. Você é inteligente, bondosa, criativa e corajosa. O que aconteceu ontem não tem nada a ver com você. Tem a ver com eles. Mas por que a vovó faria isso? Às vezes, as pessoas são cruéis. Às vezes, quem mais deveria nos amar é quem mais nos machuca. Não significa que fizemos algo errado. Significa que eles esqueceram como ser boas pessoas. Ela pensou um pouco. A gente vai ver eles de novo? Não por um tempo. Talvez nunca mais. Tudo bem para você? Ela assentiu devagar. Podemos comer panquecas? Assim, de repente, estava pronta para seguir em frente. Crianças têm uma resiliência que chega a partir o coração. Fomos ao IOP, e ela pediu panquecas com gotas de chocolate. Acabou com o chantilly no nariz e gargalhando. Tirei uma foto. Ali, ela parecia feliz, grudenta e com seus 7 anos. Ninguém diria que, 24 horas antes, estava de joelhos catando lixo. Naquela tarde, enquanto Emma assistia desenhos, abri meu laptop e comecei a trabalhar de verdade. Minha experiência como assistente jurídica me ensinara como os sistemas funcionam. Você aprende sobre registros de propriedades, licenças comerciais, fiscalização de códigos, processos de alvarás. Aprende quem ligar, como fazer as perguntas certas. Aprende que informação é poder e que poder nem sempre exige dinheiro. Às vezes, só exige persistência e saber onde procurar. Meus pais moravam em um bairro de alto padrão. Do tipo de bairro com associação de moradores ativa e regras rígidas. Do tipo em que você precisa de alvará para tudo, em que os limites de propriedade contam, em que violações de código são levadas a sério. Comecei pelo básico. Os registros públicos mostravam que meu pai nunca tinha conseguido permissão para o galpão que construiu 3 anos atrás no quintal. A estrutura ultrapassava o limite de tamanho permitido para construções sem alvará, segundo as regras do condado. Fiz uma denúncia ao setor de fiscalização, anexando fotos que eu mesma havia tirado em encontros de família ao longo dos anos. A cerca que eles tinham estendido no ano anterior para bloquear a vista do quintal dos Johnsons?
ultrapassava o limite de altura permitido em 20 centímetros e violava o acordo de servidão. Outra denúncia, com medições e documentação. O negócio da minha mãe, convites personalizados e organização de eventos? Nenhuma licença registrada. Operava sem autorização em zona residencial e recebia pagamentos sem declarar a renda. Enviei denúncias anônimas tanto para o Departamento de Licenciamento Comercial quanto pelo portal da Receita Federal com o link da loja dela no Whats. A garagem que eles tinham expandido, invadindo tecnicamente a calçada, que era área pública. Isso configurava invasão de propriedade da cidade, exigindo remoção ou um acordo formal de servidão que eles nunca tinham conseguido. Entrei em contato com o Departamento de Planejamento Urbano. Passei horas reunindo provas com fotografias que tinha acumulado ao longo dos anos. Fotos de Natal em que o galpão aparecia claramente ao fundo. Fotos de Páscoa com a cerca alta dominando a cena. Fotos de churrascos de verão em que dava para ver a garagem ampliada. Nunca as tinha feito com intenção de prova, mas eram perfeitas para isso. O site do condado tornava o processo surpreendentemente simples. Denúncias anônimas podiam ser enviadas online, com documentos anexados. Criei um novo e-mail, conser.neigugor.847@gmail.com. E comecei a enviar tudo de forma metódica. Cada queixa exigia dados específicos, endereço, natureza da violação, evidências, seções do código aplicável. Passei 3 horas lendo o Código Municipal para entender exatamente quais violações existiam. O galpão excedia o limite permitido em 42 pés quadrados. A cerca violava o artigo 18.3.2 sobre altura máxima em zonas residenciais. A garagem violava o artigo 22.1.5 sobre uso indevido de área pública. Eu não estava inventando nada. Apenas garantia que regras já existentes fossem cumpridas. Na segunda-feira de manhã, enquanto Emma estava na escola, comecei a protocolar as denúncias do computador do trabalho, na hora do almoço. Cada submissão exigia cuidado, endereço, descrição da infração, evidência, referência legal. Até o fim da tarde, já tinha registrado 7 denúncias diferentes em 4 departamentos distintos da cidade. Na terça-feira, liguei para o Departamento de Licenciamento Comercial usando o telefone do trabalho, também no almoço. Olá, estou interessada em começar um negócio em casa e queria entender os requisitos. A atendente foi solícita. Explicou o processo de inscrição, as taxas, as obrigações fiscais, os relatórios necessários. Perguntei especificamente sobre serviços de organização de eventos e convites personalizados. Ah, sim, esses com certeza exigem licença, principalmente se há recebimento por plataformas como Whats ou transferências diretas. E se alguém estivesse operando sem licença? Isso seria ilegal. Dependemos de denúncias da comunidade para identificar esses casos. Temos uma linha anônima. Agradeci pelas informações. Naquela tarde, enviei uma denúncia detalhada sobre o negócio de organização de eventos sem licença operando no endereço 847 Maple Drive. Incluí links da loja Whats da minha mãe, com mais de 200 vendas no último ano, a página comercial no Facebook com depoimentos de clientes e capturas de tela dos serviços anunciados. Na quarta noite, Raquel apareceu com comida tailandesa. Emma estava em um playdate com a amiga Sofia, o que nos dava tempo para conversar em paz. E aí, como anda a Operação Karma? Raquel perguntou, abrindo os recipientes. Já protocolei 7 denúncias em 4 departamentos diferentes. Jesus, você não brinca em serviço. Aprendi com os melhores advogados do escritório. Abri a caixa de pad thai. Todas as denúncias são legítimas. Todas as violações são reais. Não inventei nada. Mas isso vai enterrar eles. Ótimo. Raquel me encarou séria. Te conheço há 12 anos. Nunca te vi assim. Assim como fria. Calculista. Pra ser sincera, dá até medo. Mas também é impressionante. Eles machucaram a Emma. Eu devia protegê-la. E fiquei lá, só olhando. Você ficou em choque. Qualquer pessoa teria ficado. Eu devia ter agido naquele instante. Deveria tê-los confrontado na frente de todo mundo, feito cena, envergonhado eles do mesmo jeito que envergonharam a menina.
Mas você não fez porque não é esse tipo de pessoa. Você não faz barraco. Você não briga sujo. Ela comeu um rolinho primavera até aquele momento. Isso é briga suja? Fazer o acompanhamento de infrações reais. Talvez não seja sujo, mas é, com certeza, implacável. Senti um lampejo de dúvida. Estou errada? Isso não é demais? Raquel pôs os achis na mesa. Emma, me escuta. Sua mãe empurrou uma criança de 7 anos como se ela fosse nada. Sua irmã humilhou essa mesma criança de propósito. Seu pai ficou parado assistindo. E aí sua mãe ainda te disse para limpar se você não gostasse. Eles trataram a Emma, a própria neta, como lixo. Literalmente fizeram ela recolher o lixo enquanto as outras crianças brincavam. Ela se inclinou para a frente. Você podia tacar fogo na casa deles que eu te ajudava a esconder as evidências. Algumas multas e violações de código, isso é misericórdia. Meus risos escaparam, apesar de mim. Você não devia me incentivar assim. Por que não? Eles merecem tudo. O sistema de irrigação deles tinha sido alterado para regar em horários proibidos, infringindo as regras de emergência por seca. Eu denunciei ao distrito de água com fotos com carimbo de data e hora mostrando o gramado sendo molhado às 14 horas. O hobby do meu pai de restaurar carros clássicos na garagem, os vapores e o barulho tinham de violar alguma norma. Pesquisei e descobri que armazenar mais de 25 galões de líquidos inflamáveis numa garagem residencial sem ventilação e equipamentos de segurança adequados infringia o código de incêndio. Enviei uma preocupação ao escritório do Corpo de Bombeiros. Cada denúncia era legítima. Cada infração, real. Eu não inventei nada. Simplesmente fiz com que cada regra que eles haviam dobrado ou quebrado ao longo dos anos fosse levada à autoridade competente. Documentei tudo numa planilha: data do protocolo, departamento contatado, número da denúncia, tempo de resposta esperado, data de acompanhamento. Minha formação como assistente jurídica me deixou organizada, metódica. Isso não era um caos emocional, era guerra estratégica. Na manhã de quinta-feira já tinha recebido e-mails de confirmação de 3 departamentos. O setor de fiscalização informou que faria uma vistoria em até 7 dias úteis. O departamento de planejamento abriu um processo. O escritório de conformidade do HOA registrou a reclamação. A professora da Emma me ligou naquela quinta tarde. Meu estômago afundou ao ver o número da escola no visor. Senhora Patterson, disse a voz. Aqui é a senhora Kowalski. Queria falar sobre a Emma. Ela está mais quieta esta semana. Hoje, no recreio, ficou sentada sozinha, sem brincar com as outras crianças. Aconteceu algo. Expliquei o que havia ocorrido na festa, mantendo o relato breve. A senhora Kowalski ouviu com a paciência de quem ensina a segunda série há 15 anos. Isso explica. Coitadinha. Deve estar processando sentimentos grandes. Posso sugerir que a senhora continue presente para ela. As crianças são resilientes, mas precisam saber que os sentimentos delas são válidos. Se ela não melhorar em 1 ou 2 semanas, considere conversar com a orientadora da escola. Depois da ligação, senti uma onda de culpa. Estava tão focada em punir minha família que não tinha pensado direito em como a Emma lidaria com as consequências. No domingo ela parecia bem, mas talvez fosse só boa em esconder a dor, algo que aprendeu a fazer vendo eu fazer isso a vida inteira. Naquela noite, em vez de trabalhar nos planos de vingança, sentei com a Emma e fizemos biscoitos. Usamos farinha demais, as gotas de chocolate ficaram por todo lado, e ela riu quando eu quebrei um ovo direto no balcão em vez de colocá-lo na tigela. Mãe, você tem que mirar na tigela. Achei que o balcão precisava de um ovo. Está triste. Ela gargalhou. Balcões não ficam tristes. Como você sabe? Talvez ele esteja aí o dia todo sem nada, se sentindo inútil. Que besteira. Você é boba. Ela me atirou um punhado de farinha. Eu fiz um escândalo fingido e saí correndo atrás dela pela cozinha enquanto ela gritava de rir. Isso aqui, agora era o que importava. Não a aprovação dos meus pais, nem obrigações familiares, nem manter relações que exigiam que eu me diminuísse. Só a Emma, feliz, segura e sabendo que era amada.
Os biscoitos saíram levemente queimados embaixo, mas comemos do mesmo jeito, sentadas no sofá assistindo a um documentário sobre pinguins. A Emma adormeceu encostada no meu ombro, com chocolate no canto da boca. Acarreei-a até a cama e a cobri, observando seu rosto sereno à luz fraca do corredor. Ela tinha passado por algo doloroso, mas ia sobreviver. Melhor que isso, ia aprender. Aprender que se afastar da crueldade era aceitável, que se proteger não era egoísmo, que família não é desculpa para abuso. De volta ao laptop, continuei meu trabalho com foco renovado. Não era só vingança agora. Era mostrar a Emma que ações têm consequências, que não se precisa aceitar maus tratos em silêncio, que se posicionar por si mesma mesmo quando é desconfortável importa. Aí eu fiquei criativa. Eu conheci a presidente do HOA, Linda Morrison. Nossas filhas haviam estudado juntas no jardim. Liguei para ela e comentei de leve como estava preocupada com o valor das propriedades no bairro, se ela tinha notado como o gramado dos meus pais andava meio descuidado. A grama um pouco alta, a tinta das venezianas descascando, as ervas daninhas ao longo da entrada crescendo demais. Linda, coitada, mordeu a isca. A fiscalização estética do HOA ficou subitamente rígida para o número 847 da Maple Drive. Contactei 3 dos maiores clientes contábeis do meu pai, pequenos negócios que encontrei no site público do escritório dele. Não disse nada falso. Simplesmente fiz perguntas detalhadas sobre a declaração de IR deles, disse que estava procurando um contador e comentei casualmente sobre práticas suspeitas na categorização de despesas. Soava preocupada, como uma possível cliente. 2 deles ligaram para o escritório do meu pai fazendo perguntas pontuais sobre as declarações anteriores. Um pediu para revisar todos os documentos dos últimos 3 anos. O clube do livro da minha mãe? Entrei no grupo do Facebook com um perfil falso. Comecei a postar opiniões extensas e polêmicas sobre cada livro escolhido. Discutei com as pessoas. Criei drama. Publiquei em horários estranhos. Quando alguém sugeria tirar a membro problemática, eu pedia desculpas com fervor e prometia melhorar e então começava outra briga. 2 dias depois, o grupo ficou exaustivo. 3 membros saíram. O marido da Vanessa, Craig, era cirurgião no Mass General. Achei o portal de feedback de pacientes do hospital e deixei uma avaliação elogiosa sobre o trabalho dele, mas na especialidade errada. Elogiei suas excelentes habilidades em dermatologia quando, na verdade, ele era cirurgião cardiovascular. A avaliação foi sinalizada por imprecisão e exigiu acompanhamento administrativo para correção. Foi um incômodo pequeno, mas provocou conversas sobre quem estaria deixando avaliações falsas. Para Vanessa, criei um perfil profissional no LinkedIn usando as credenciais reais dela, porém com foto diferente, uma imagem de banco de dados de outra mulher. Quem a procurasse encontraria esse duplicado confuso. O perfil verdadeiro começou a ser sinalizado para verificação. Ela teria de passar horas arrumando a bagunça. A beleza de tudo aquilo era o efeito cumulativo. Uma denúncia seria administrável. Uma multa, uma infração, uma dor de cabeça, eles dariam conta. Mas 7 problemas distintos em vários departamentos, todos surgindo num curto período, criavam caos. Sobrecarga, aquele tipo de estresse que tira o sono, que faz você imaginar o que vem a seguir. Eu sabia disso porque vi acontecer com clientes do escritório. Quando várias questões legais se juntam ao mesmo tempo, as pessoas deixam de pensar direito. Cometem erros. Estouram umas com as outras. A vida vira apagar incêndios em vez de viver normalmente. Meus pais estavam prestes a descobrir como isso era. Na segunda-feira de manhã, exatamente uma semana depois da festa, recebi uma mensagem da minha prima Jennifer. Ela morava no Oregon, a gente se falava mais por redes sociais, mas éramos próximas na infância. Oi, ouvi dizer que as coisas ficaram estranhas na festa de aniversário. Tá tudo bem? Alguém tinha comentado, provavelmente Vanessa virando a história do jeito dela. Liguei para Jennifer em vez de responder por texto. O que você ouviu? Só que você saiu cedo e estava tenso. A Vanessa falou algo sobre um mal-entendido com as sacolinhas. Um mal-entendido? Respondi. Essa é uma forma de dizer. Contei tudo. Tudo mesmo. Jennifer ficou silêncio por um bom tempo depois que terminei. Caramba! Uau!
Eu sabia que a Patrícia favorecia a Vanessa, mas não imaginava que fosse tão óbvio. Sempre foi óbvio. Só que eu inventava desculpas. O que você vai fazer? Já estou fazendo. Digamos só que eles estão tendo uma semana difícil. Jennifer riu. Bom. A Emma é uma criança doce. Ela não merecia aquilo. Ela fez uma pausa. Pra você saber, muita gente da família estendida acha a Vanessa insuportável. Só não fala isso perto dos seus pais. Sério? Ah, sim. Ela é tão falsa. Tudo é performance. O Tyler é mimado porque ela nunca o disciplina. E o Craig ela parou. Craig é o quê? Tá, vou te contar algo que ouvi, mas não repete. No Natal passado, eu ouvi minha mãe falando com a tia Susan. Parece que há rumores sobre o Craig no hospital. Algo sobre comportamento inadequado com funcionários. Que tipo de comportamento? Do tipo que rende denúncia ao RH. Nada provado, mas fumaça suficiente para dar o que falar. Guardei essa informação. Não ia agir com base em rumores não verificados, mas era bom saber que a vida perfeita da Vanessa talvez não fosse tão perfeita assim. Depois da ligação, pensei nas dinâmicas familiares e nas histórias que contamos a nós mesmos. Passei décadas achando que eu era o problema, que se eu me esforçasse mais, conquistasse mais, fosse melhor, meus pais me valorizariam como valorizavam a Vanessa. Mas o problema nunca fui eu. O problema era a capacidade limitada deles de amar incondicionalmente, de hierarquizar os filhos, de tratar família como ranking em vez de círculo. Emma nunca questionaria seu valor desse jeito. Eu faria questão disso. Inscrevi todos eles em todas as listas de mala direta que encontrei, campanhas políticas de ambos os partidos, apresentações de Timeshare, esquemas de marketing multinível, organizações religiosas. Suas caixas de correio iam transbordar, suas caixas de e-mail, ficar inutilizáveis. Na terça seguinte, 9 dias depois da festa, apareceu o primeiro aviso na porta dos meus pais. Soube porque passei pela casa deles naquela noite depois do trabalho. A etiqueta laranja da fiscalização podia ser vista da rua, anunciando a infração para o bairro todo. A senhora Henderson estava regando o jardim da frente, ela certamente viu. Linda Morrison, da HOA, passeava o cachorro por ali todo entardecer. Aquela etiqueta laranja acionara imediatamente o instinto de conformidade dela. Senti uma satisfação sombria enquanto me afastava dirigindo. O primeiro dominó havia caído. Na quarta-feira, eles já tinham recebido mais 3 cartas oficiais de departamentos diferentes. Na quarta-feira, o HOA enviou um aviso de infração. Na sexta, o Distrito de Água aplicou uma multa e o Departamento de Planejamento da cidade mandou um inspetor. Minha mãe me ligou na terça à noite. Eu estava ajudando a Emma com o dever quando o telefone tocou. Emily, que diabos está acontecendo? Estamos recebendo notificações da cidade a semana inteira. Sério? Que tipo de notificações? Violações de código. Alguém nos denunciou pelo galpão e pela cerca. Emily, foi você que fez isso? Por que eu faria isso, mãe? Talvez você tenha dado azar. Às vezes vizinhos reclamam. Isso é ridículo. Vamos ter que pagar multas e derrubar a cerca que acabamos de construir. Puxa, que estressante. Sinto muito que estejam passando por isso. Sinto? Ela pausou. Ouvi meu pai ao fundo fazendo perguntas. Você nos denunciou? Não faço ideia do que você está falando. Olha, preciso ir, disse eu. A Emma precisa de ajuda com a matemática. Não ouse desligar na minha cara. Desliguei. Na segunda-feira seguinte, Vanessa me ligou. Emily, você mexeu no meu LinkedIn? Alguém criou um perfil falso e meus colegas estão me perguntando por que tenho 2 contas. Estranho. Talvez você tenha sido hackeada. Acho que você fez isso por causa do que aconteceu na festa. O que aconteceu na festa? Você sabe do que estou falando. Você saiu toda dramática e... Ah, você quer dizer quando seu filho riu enquanto minha filha pegava lixo? Aquela festa? Silêncio, sim, lembro dessa festa. De qualquer forma, não posso te ajudar com o LinkedIn. Tente o suporte deles.
Desliguei. As denúncias continuaram seu trâmite burocrático. O HOA enviou avisos semanais de infração. A investigação da Receita sobre renda não declarada levaria meses, mas já havia começado. Os clientes do meu pai pediam revisões das declarações anteriores, o que gerava horas de trabalho não faturáveis. O clube do livro da minha mãe implodiu em brigas e acabou dissolvido. 3 semanas após a festa, meu pai apareceu no meu apartamento. A Emma estava na escola. Abri a porta e o encontrei com um aspecto mais velho do que eu jamais o vira, cansado, derrotado. Posso entrar? Afastei-me. Ele sentou no meu sofá e esfregou o rosto. A gente sabe que foi você. Não confirmei nem neguei. Quer um café? Ofereci. Emily, por favor. Isso precisa parar. O que precisa parar, pai? Tudo. As denúncias, os relatórios. Sua mãe não tem dormido há semanas. As multas vão nos custar uns $15.000. A Receita mandou um aviso de auditoria. Estamos brigando com o HOA. Estou perdendo clientes porque acham que errei nas declarações. O negócio da sua mãe está sendo investigado. Parece que vocês tiveram um mês difícil. Você fez isso por causa da Emma. Eu não fiz nada. Então me responde uma coisa. Onde você estava na festa de aniversário quando a mãe empurrou a Emma de lado? Onde você estava quando a Vanessa entregou uma sacola vazia e disse para ela recolher o lixo? Onde você estava quando sua neta passou a festa inteira juntando lixo enquanto as outras crianças brincavam? A mandíbula dele se contraiu. Sua mãe não quis. Não ouse terminar essa frase. Interrompi. Ela estava sobrecarregada com os afazeres da festa e foi cruel. Deliberada e publicamente cruel com uma criança de 7 anos, sua neta. Não foi um erro isolado. Foi um engano. Tentou ele. Não foi um erro, pai. Foi uma vida inteira de erros. Uma vida inteira me mostrando a mim e a Emma que não importávamos tanto quanto a Vanessa e sua família perfeita. Que éramos um embaraço a ser tolerado, não amados. Que, na prática, não fazíamos realmente parte da família. Ele olhou para as mãos. Nós te amamos. Vocês têm uma forma estranha de demonstrar. Respondi. O que você quer? Um pedido de desculpas? Tudo bem. Me desculpe. Sua mãe pede desculpas. A Vanessa pede desculpas. Todos nós pedimos desculpas. Agora, por favor, faz isso parar. Você veio aqui para me pedir que eu faça parar algo que você começou? Ele disse, incrédulo. Que lógica é essa? Pai, deixe eu te dizer o que eu quero. Inclinei-me. Quero que você se imagine com 7 anos na festa dos seus pais. Imagine ser empurrado de lado. Imagine receber uma sacola vazia para recolher o lixo enquanto as outras crianças ganham brinquedos. Imagine sua mãe assistindo e não dizendo nada. Como isso faria você se sentir? Os olhos dele fecharam. Agora multiplique essa sensação por 1000 pequenos momentos ao longo de uma infância inteira. Cada vez que fui comparada a Vanessa, cada vez que minhas conquistas recebiam um que bom enquanto as dela viravam festa. Cada vez que me disseram você vai entender quando estiver mais bem-sucedida, mais estabelecida, mais parecida com sua outra filha. Foi isso que vocês me deram. E eu engoli porque era eu quem estava sendo magoada. Fiz uma pausa e esperei ele entender. Mas você magoou minha filha. Você permitiu que ela fosse humilhada diante de uma plateia. E isso cruza uma linha que não tem volta. Então isso é vingança? Chame do que quiser, consequências. Vocês quebraram regras e ninguém cobrou porque vocês são pessoas respeitáveis num bairro agradável. Pois agora alguém notou. Isso não é vingança. Ele murmurou. Não é vingança. É a realidade alcançando vocês. Se a gente pedir desculpas para Emma, ele começou. A Emma não quer o seu pedido de desculpas. Cortei. Ela perguntou 2 vezes se tinha feito algo errado. Ainda assim, quis te dar o presente que comprou com a mesada dela. Entendeu?
Depois de tudo, ela ainda tinha graça suficiente para querer te dar um presente que ela mesma comprou. Ela tem mais graça do que todos vocês juntos. Meu pai levantou-se devagar. Vou falar com sua mãe. Faça isso. Disse eu. Ele caminhou até a porta e então se virou. Você se tornou vingativa, Emily. Isso não é você. Você está certo. Respondi. Não é quem eu era. Mas aquela pessoa deixou que a tratassem como se não importasse. Aquela pessoa ensinou a filha que família devia ferir e que a gente aceitava com um sorriso. Olhei nos olhos dele. Eu não sou mais essa pessoa. E minha filha nunca vai aprender a aceitar crueldade como se fosse amor. Depois que ele saiu, fiz apenas uma ligação. As denúncias e relatórios continuariam seguindo pelos canais burocráticos. Alguns resultariam em multas, outros em exigências de correção, outros apenas em dores de cabeça com papelada. Tudo legítimo. Tudo merecido. Mas encerrei os pequenos incômodos, as listas de correspondência, os perfis falsos, o drama do clube do livro. Eles já tinham cumprido seu papel criar o caos e o estresse que tornavam as denúncias oficiais sufocantes, em vez de gerenciáveis. Meus pais sobreviveriam. Pagariam as multas, corrigiriam as violações, enfrentariam a auditoria. Custaria dinheiro, tempo e noites sem dormir, mas dariam um jeito. O que eles não teriam era minha filha. Não teriam jantares de domingo, festas de aniversário ou recitais escolares. Não teriam a infância da Emma, de forma alguma. Mamãe tentou ligar várias vezes nas semanas seguintes. Não atendi. Ela mandou um cartão endereçado a Emma com uma nota de $50 dentro. Devolvi sem abrir. Vanessa mandou um e-mail cheio de desculpas, falando em mal-entendidos e incidentes infelizes, mas sem nunca reconhecer de fato o que tinha feito. Apaguei sem responder. 3 meses depois, encontrei meu pai no supermercado. Ele estava mais magro. Nossos olhos se cruzaram na seção de hortifruti. Ele abriu a boca, como se fosse dizer algo, mas fechou e se virou. Emma perguntou sobre eles de vez em quando, no começo. A vovó e o vovô ainda estão ocupados? Sim, querida. Com o tempo, ela parou de perguntar. Fez amigos na escola. Entrou no time de futebol. Aprendeu a desenhar cavalos incrivelmente bem. Cresceu alguns centímetros, perdeu um dente e começou a ler livros com capítulos. Tornou-se mais confiante, mais falante, mais brincalhona. Parou de observar os outros em silêncio para tentar adivinhar se era bem-vinda. Seus jogos de futebol se tornaram um dos pontos altos da minha semana. Ela não era a mais atlética, mas se esforçava e vibrava com as conquistas dos colegas. No quarto jogo, chutou a bola para longe de um adversário e impediu um gol. Os pais na arquibancada aplaudiram, e o rosto dela se iluminou de orgulho. Depois do jogo, correu até mim. Você viu? Viu o que eu fiz? Eu vi. Você foi incrível. O técnico disse que eu mandei muito bem. Disse que estou melhorando toda semana. Comemoramos com sorvete. Emma escolheu chocolate com jujubas e comeu tão rápido que ficou com dor de cabeça de gelo. Mas valeu a pena, disse ela entre risadas. Esses momentos eram os que importavam. Não os jantares de domingo pisando em ovos, nem os feriados passados ouvindo comparações injustas com a família da Vanessa. Na semana seguinte, a escola da Emma marcou reunião de pais e professores. A senhora Kowalski me mostrou os trabalhos mais recentes dela, desenhos mais coloridos, histórias com mais confiança. Ela realmente floresceu nas últimas semanas, disse. O que quer que você esteja fazendo em casa, continue. Mostrou-me um desenho da nossa casa, flores, sol e nós duas sorrindo. No canto, Emma tinha escrito, Lar é onde a mamãe está. Precisei piscar rápido para segurar as lágrimas. Comecei a sair com Marcos, um professor gentil que tratava Emma como se fosse a pessoa mais interessante do mundo. Não deu certo a longo prazo, mas mostrou a ela como é o amor respeitoso. Criamos nossas próprias tradições, panquecas aos sábados de manhã com montes de chantilly, maratonas de filmes aos domingos, visitas mensais ao museu infantil. A infância da Emma passou a ser preenchida com pequenas alegrias genuínas, em vez de grandes obrigações vazias.
Em novembro, 5 meses depois da festa, recebi um convite formal pelo correio. Meus pais estavam organizando o Dia de Ação de Graças e, especificamente, convidavam a mim e a Emma. O cartão era caro, a caligrafia profissional. A mensagem, calorosa e genérica. Joguei no lixo. Emma viu. Era da vovó? Era. A gente vai? Você quer ir? Ela pensou sério. Não muito. Podemos passar o Dia de Ação de Graças aqui? Podemos chamar o Marcos. Marcos e eu já não estávamos juntos, mas tínhamos virado amigos. Claro, querida. Podemos convidar quem quisermos. Podemos chamar a Dona Shen, do andar de baixo? Ela sempre fica sozinha. Minha filha queria incluir a vizinha idosa, que às vezes se sentia isolada, em vez de ir a uma festa com os próprios avós. Isso me disse tudo o que eu precisava saber sobre a pessoa que ela estava se tornando. Ótima ideia. Recebemos o Dia de Ação de Graças em nosso pequeno apartamento. Marcos trouxe pãezinhos caseiros. A Dona Shen trouxe uma torta de cereja. Emma fez marcadores de lugar com os nomes de todos, decorados com glitter. Comemos demais, rimos, jogamos cartas e ninguém fez ninguém se sentir menor. Pela janela, as luzes da cidade brilhavam. Emma se recostou em mim no sofá, sonolenta e contente. Aquilo era família. A que escolhemos e construímos com bondade, não por obrigação. Meu celular vibrou com uma mensagem da minha mãe: você não veio. Fiz sua torta favorita. Desliguei o telefone. A vingança nem sempre é barulhenta. Às vezes, é apenas o ato silencioso de ir embora e construir algo melhor. Às vezes, é ensinar sua filha que ela merece ocupar espaço, ser celebrada, importar. Às vezes, é assistir quem te feriu enfrentar as consequências dos próprios atos enquanto você se recusa a ser plateia para a autopiedade deles. Às vezes, vingança é simplesmente viver bem. Realmente bem. Sem eles. Emma se mexeu encostada em mim. Mãe. Sim. Esse foi o melhor dia de ação de graças de todos. Foi mesmo, querida. Do lado de fora, o mundo seguia. Em algum lugar, meus pais provavelmente estavam limpando depois da ceia, se perguntando por que eu não tinha ido, talvez até magoados com minha ausência. Em algum lugar, Vanessa provavelmente postava fotos filtradas da sua família perfeita nas redes sociais. E aqui, no nosso pequeno apartamento cheio de móveis que não combinavam e decorações feitas à mão, minha filha dormia de barriga cheia e com o coração leve, cercada por gente que a amava de verdade. Eu tinha começado aquilo querendo fazer com que eles sentissem a dor que causaram a Emma. Mas em algum ponto do caminho percebi algo mais importante. A melhor vingança não era fazê-lo sofrer. Era mostrar a Emma que ela merecia coisa melhor e então dar isso a ela. Que meus pais fiquem com a casa grande, as violações de código e o prestígio social com suas rachaduras invisíveis. Que a Vanessa mantenha a vida curada, a escola particular e o marido cirurgião bem remunerado. Eu tinha algo que eles nunca entenderiam, uma filha que sabia, de verdade, que era desejada, amada e suficiente exatamente como era. Eles deram a ela uma sacola vazia e mandaram recolher o lixo. Eu dei a ela uma vida em que nunca precisaria implorar por respeito básico novamente. No fim das contas, essa foi a única vingança que importou.